O Funaro, então, que é médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, bacharel em filosofia pela USP e membro também aqui da nossa Sociedade Brasileira de Psicopatologia Fenômeno Estrutural. Guilherme, então, abro para você aí a palestra, as palavras, e bem-vindo aí à nossa mesa. Obrigado, Flávio. Deixa eu só atentar aqui no tempo. Bom, eu fiz salvei aqui alguns highlights do que eu gostaria de apresentar. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, e a oportunidade aqui de falar no simpósio. Acho que o primeiro ponto da minha fala, eu lembro uma colocação de um filósofo, que é o Gerard Lebrun, de que em momentos de crise das ciências, o cientista ele se torna um filósofo. E de que, certa forma, uma crise aqui compreendida como esses limites de um certo modelo positivista, ou, enfim, né, neopositivista, como queiram, né, como fundamento epistêmico preponderante da psicopatologia, faz com que alternativas a uma certa ideia de psicometrização da consciência emerjam, né? Dentre elas, as posições fenomenológicas no plural, né? Só que acho que mais do que isso, né? Acho que a discussão ela não é uma mera discussão epistemológica, né? Já visto aqui, não separei um excerto do Max Scheler, né? Quando ele postula que uma forma de se conceber ciência pode encerrar uma base moral também, né? Mensurar aquilo que não é mensurável, abstrair os atos de amar, julgar daqueles que o fazem, como ele diz, né? Do homem que se imprime em cada ato, né? Contribuíram, né, na perspectiva dele, para a degradação das grandes guerras e a emergência dos regimes fascistas, né? Bom, dito tal, né, eu justifico a escolha do tema da minha fala, porque eu acredito que não se trata somente de uma exploração nosológica, né, ontogenética aqui da ontologia regional da esquizofrenia, mas também de dotar de valor distinto aquilo que usualmente a gente reconhece como sintoma. Eu acho que faz com que a gente reflita acerca das possibilidades terapêuticas e os limites dela, enfim, né? Eu escolhi uma fonte filosófica que não é muito usual, né? Afinal, Hegel, né, do Fenomenologia do Espírito, ele explora uma noção muito particular de fenomenologia, aqui compreendida como genealogia da consciência, né? A própria palavra Geist, né, espírito, né, tem uma conotação dúbia, né, porque além de espírito, ela pode se referir ela se refere à mente também, né? A esse autor, né, quem cabe reavivar uma noção de dialética que, numa tradição que vinha desde a maiêutica socrática, como arte retórica, né, passa pela tradição escolástica, né, que é como a gente aprende dialética como tese, antítese e síntese, enfim, né, e que é definida por ele como um espírito de contradição organizado, né, entre aspas, né. E é curioso, né, porque o senso comum ele guarda essa premissa, né, de que a contradição ela seria uma abolição do pensar, né, uma vez que eu não consigo conceber um A e um não A, né, mas a ideia é que a contradição propriamente ela encerra um movimento do pensamento, né, um processo no qual eu realizo um dado conceito, em cujo processo eu aprendo uma negação desse conceito e essa negação ela é integrada num terceiro momento, né, desse conceito, né. E, bom, eu exploro essa noção de dialética especificamente num capítulo, que é o capítulo 4, referente à consciência de si, que, a meu ver, ele é essencial para que se compreenda a vivência esquizofrênica, né? Essa noção de consciência de si, né, Selbstbewusstsein, né, não deve ser compreendida como uma consciência de um ego, né, de um eu, mas sim é a consciência da própria consciência, né? Como um elemento distintivo da espécie humana, né? Como o Homo sapiens sapiens, né? Um Homo que sabe, né? De forma bem breve, enfim, né? A questão que se expõe é sobre como a consciência ela pode sobre o que ela pode deliberar com certeza, né? Uma resposta possível seria a certeza sensível, né? Que até etimologicamente, né, perceber, né, em alemão, né, wahrnehmen é tomar por verdade, né? No entanto, né, o que o Hegel ele propõe é que nessa exploração reflexiva, né, sobre o saber, né, o saber que essa consciência promove, né, ela aprende que ela não tem um acesso direto ao objeto, né? Sei lá, né, quando eu tento aprender esse sofá, esse celular, enfim, né,
eu não apreendo diretamente, quando eu exploro o que é o meu conhecimento a respeito desse objeto, né, eu não tenho um acesso direto a ele, né, mas sim indireto, né, sempre mediado por coordenadas, né? Então, tamanho, forma, cor, enfim, né, a dita designação ostensiva nas palavras do Hegel, né? E nesse sentido, né, esse conhecer é dialético, né? Porque a afirmação do que seja, né, sei lá, essa garrafa, esse sofá, enfim, né, é sua própria negação no sentido de que eu não apreendo diretamente, né? A sua afirmação é propriamente sua negação. Eu entro em contradição porque o meu saber é de fato um não saber, né? No entanto, esse processo reflexivo do erro, né, ele não é estéril, porque ele abre a consciência para um processo reflexivo de que seu objeto, de fato, ele não é exterior, né, mas é propriamente uma outra consciência, né? Daí uma colocação famosa, né, que o Hegel ele faz, né, de que o caminho do erro é o caminho da verdade, né, ou de que é preciso perder-se para encontrar-se, né? A consciência, ela não conhece propriamente porque ela permite que o intelecto assuma a forma de algo, né, como queriam os escolásticos, né? Para eles, conhecer um cavalo era permitir que o intelecto ele se apropriasse dessa forma do cavalo, né? Aqui, na verdade, né, nessa exploração do conhecimento, a consciência ela conhece propriamente porque é algo de semelhante entre as estruturas dos objetos e a estrutura da própria consciência. E nesse sentido, o que se passa, na verdade, é uma experiência de duplicação, na qual a consciência ela tem uma experiência de que a estrutura da consciência de si tem a mesma estrutura da consciência dos objetos. Um outro dado interessante aqui, né, que também a gente pode dizer que o conhecimento ele não se erige de uma maneira solipsista, né, porque esse sistema de coordenadas, na verdade, ele é um produto social de uma linguagem constituída, né, traz essa ideia, né, de um construto em oposição à ideia cartesiana, né, de um ego que se desvela na medida desse distanciamento do mundo, né, mas na verdade aqui, né, assim, o que tá exposto é essa ideia de uma consciência social, né, essa consciência que introjeta essa presença da alteridade, né? Bom, nesse trabalho, né, que eu escrevi, né, eu abordo ainda essa categoria do desejo como distintivo do ser humano, né? Porque para o Hegel não são sujeitos desejando objetos, né, mas desejos que desejam outros desejos, né? Por exemplo, numa relação amorosa, né, não se deseja o outro como um objeto de satisfação, né, mas o mais distintivo do ser humano para ele, né, é desejar que o outro deseje o mesmo que você, né? E nesse sentido haveria uma luta por reconhecimento, né? Um dos interlocutores do Hegel, né, o Alexandre Kojève, ele fala que a história dos desejos é a história dos desejos desejados, né? Em que sentido, né? Assim, né? Eu não desejo ouro, né, por uma necessidade biológica, né, mas eu desejo ouro porque os meus semelhantes desejam ouro, né? Nesse sentido é que o desejo ele se duplica, né? Nesse sentido é que o desejo humano ele é distintivo porque ele deseja outros desejos, né? E é nesse sentido que se dá essa luta por reconhecimento, né? Eu vi que muitos aqui, né, falaram a respeito do reconhecimento. Reconhecimento é uma categoria muito importante para esse autor, né? Porque reconhecimento não é mera recognição, né? Mas reconhecer uma dada categoria é permitir-se modificar-se por essa categoria, né? Nesse sentido, a categoria do que ele chama de Anerkennung, né, ela é dialética, né? Enfim, a alegoria por excelência dessa abordando o reconhecimento, né, enfim, a alegoria por excelência dessa relação entre consciências em busca de reconhecimento dado nesse próprio capítulo, né, na dialética senhor-escravo, né? O que o Hegel ele propõe é que inicialmente não se trata de uma relação simétrica, né, mas sim de dominação e servidão. E de forma sucinta o que se dá é que, assim, uma vez que se trata de uma alegoria, né, se eu destruo a alteridade, né, eu destruo aquele que me reconhece, né? Em última instância, eu me destruo também, né? A tensão, ela desemboca naquilo que ele descreve como uma supressão dialética, né, numa modificação de ambas as partes, né? Quer dizer, né, senhor, ele é senhor, né, como uma forma de consciência, né, supostamente independente, mas ele percebe, né, que nessa ambição, né, muitas vezes de destruição da alteridade, né, se ele destrói o escravo, ele destrói aquele que o reconhece como senhor,
né? Então, senhor é senhor, mas ele é escravo do escravo, né? E vice-versa, né? Escravo é escravo, mas ele também é senhor do senhor, né? No sentido de que se ele é destruído, né, ele não reconhece o senhor, ele tem uma ascendência sobre o senhor, né? Daí é que vem o termo Aufhebung, né? Ou Aufheben, ou suprassunção, né? Que contempla essa ideia de conservação e modificação concomitantes, né? Afirmação e negação propriamente conjuntamente, né? Nessa perspectiva dialética, né? E não é à toa, né, que o termo, né, ele é descrito por esse neologismo em alemão, né? Porque muitas vezes parece que falta arcabouço semântico para dar conta, né, desse ponto a que o Hegel ele procura aludir, né? Enfim, num ponto seguinte, né, ainda nesse ponto do reconhecimento, né, aqui eu cito uma transmutação de ambos os polos, né, numa frase do Binkimura, por meio desse embate com a alteridade, né, que é uma frase que ela explora muito essa ideia de uma especularidade, um jogo de espelhos, né, um eu e um outro concomitantes, né, então, abre aspas, né, essa frase do Binkimura, né? Descobrir num outro um eu que me escapa desvela uma alteridade cuja contrapartida pode me fazer descobrir em mim mesmo um outro que me é desconhecido, né? Fim de citação. Na sequência, né, desse trabalho, o que eu procuro fazer assim, é transmutar essa perspectiva de embate de forças para o interior da consciência. Então, eu reproduzo esse passo da consciência como consciência de algo, né, inicialmente, de um objeto, por exemplo, né, percepção de um pássaro, por exemplo, né, de como na impossibilidade, né, dessa consciência, de quando ela examina o seu próprio processo de conhecimento, né, nessa impossibilidade dela subsumir na integralidade esse objeto, a consciência ela se dobra reflexivamente como um jogo de espelhos, né? Então, se inicialmente você tem, sei lá, né, eu observo o pássaro, né, nessa perspectiva reflexiva, né, você teria um eu reparo, ou eu me vejo a mim observando o pássaro. Enfim, né? A ideia aqui, né, que eu procuro explorar, é que, apesar de distintos eus, né, a experiência psicológica ela é de confluência, né, mas é mais do que de confluência, né, ela é dialética, né, porque é o mesmo e não é o mesmo simultaneamente. Né? Trata-se de um eu que é um não eu, que é um tu, né, mas também é um nós, né, numa passagem bem confusa do Hegel. Né? E nesse ponto aqui eu estabeleço uma costura com a alegoria senhor-escravo. Né? Por exemplo, quando eu falo, eu reparo que eu observo o pássaro, né, são distintos eus que se digladiam por reconhecimento como uma consciência senhorial. Né? Uma consciência que ela opera dialeticamente, né, ela pode, né, uma dita consciência saudável, né, se a gente quiser usar esses termos que são sempre muito complicados, né, ela pode, de uma forma intercambiável, né, ocupar o ponto zero de referência em quaisquer dessas posições, né? Seja do eu do sujeito, né, como eu reparo, enfim, que eu observo o pássaro, seja a perspectiva do eu objeto, né, eu reparo que eu observo o pássaro, ou mesmo a de um nós, né, como dessa experiência psicológica, né? Eu reparo que eu observo o pássaro, é uma amálgama de um eu único aqui, né? O meu ponto, né, é que a consciência esquizofrênica, ela promove um estancamento dessa dinâmica processual dialética, né, e ela promoveria propriamente uma alterização no interior da consciência. Né, assim como essas partes não integradas, né, elas instaurariam uma espécie de eterna ameaça à autonomia, né, de mútuas partes, né, e essa ideia de uma destruição mútua. Né. É essa hermenêutica que eu acho que está em íntima conexão com essa obra do Binkimura, né, os escritos de psicopatologia fenomenológica. Né. Primeiramente, assim, ele vai ressaltar que essas modalidades hiperreflexivas, né, nas quais o polo da consciência interna, esses processos, eles vão ganhando destaque em detrimento do polo dos objetos. E chega a um tal ponto que esse processo ele se torna tão radical, né, que esse liame de costura desses distintos eus acaba por se perder. Né? Tem uma colocação do Hegel que ela é muito interessante, que ele fala, né, que antes da consciência promover conhecimento, né, antes dela se dirigir ao processo ao polo dos objetos, né, é preciso haver reconhecimento. Então, antes há reconhecimento do que propriamente conhecimento. Né?
que dá essa ideia, né? Se eu não tenho uma amálgama, né, dessas partes, né, se elas ficam não integradas, né, eu não consigo aceder a esse polo dos objetos, né, e eu fico eternamente tematizando esses processos, né, reflexivos, né, da dita reflexão simultânea, né, como ele coloca, né. E muito curioso também, a meu ver, essa gênese que ele oferece, por exemplo, a depender do polo, né, que sofre o processo que ele chama de uma estrangeirização, né? Então, por exemplo, se há, né, essa estrangeirização num dos eus, por exemplo, você vai ter esse delírio de observação. No outro, você vai ter as vivências de influência, né? Eu acho que faz muito sentido se a gente pensa, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, né? Se é o eu sujeito, né, que não é integrado, né, nesse eu reparo que eu observo o pássaro, né? Se ele é alterizado, né? Se ele é expelido dessa vivência amalgamada, né? Você vive uma espécie de grande sombra alienada, né? Se é o eu do predicado, né? Propriamente esse eu, né? Que observa o pássaro, né? Você tem essas vivências de delírio de influência, né? Quer dizer, algo influi e se impõe no meu ver, né? Ele vai usar esses termos de uma forma intercambiável, né? Estrangeirização, alterização, alienação, enfim, né? Todas variantes do radical fremd, né, em alemão, né, que é estrangeiro. Então, Fremdheit, Verfremdung, enfim, né? Ele estabelece como um fenômeno fundamental para que se compreenda essas manifestações psicopatológicas esquizofrênicas, né? Seja da objetificação mórbida, alucinações verbais, telepatia, roubo, inserção de pensamento, enfim. Seriam todos processos íntimos da consciência que eles ficam expelidos propriamente, né? Interessante também é o recurso à palavra aida, né? Na obra do Binkimura, que em japonês refere-se a um intervalo, né? Seja ele espacial ou temporal, né? Assim como uma marca distintiva da cultura japonesa que compreende o fundamento da existência como um fundamento social interpessoal. Seria como se primeiramente se desse esse ser entre, né? Como um nós, né? Que não é um eu mais um tu, né? Mas é uma totalidade propriamente que não é a soma das partes, né? Como o Kimura ele coloca, né, abre aspas, né, um lugar comum originário dessas múltiplas existências, né, mas que vai forjar, num segundo momento, as partes que trarão em si essa marca de um próprio e um não próprio embutidos, né, ou um aida intersubjetivo, né, que para nós, né, parece mais intuitivo, né, essa ideia da afirmação de um eu e um outro, né, mas ele também fala de um aida intrasubjetivo que é menos intuitivo, que é essa ideia da introjeção de uma alteridade no âmago, né, da experiência de si, né, da consciência de si. E nesse sentido, né, que eu estabeleço esse paralelismo, né, como proposto por Hegel, né. Binkimura ele vai dizer que na esquizofrenia essa constituição intersubjetiva do si mesmo, ela não se enraiza nesse aida originário, né, nesse momento pré-reflexivo de formação da consciência de si. E o impacto sofrido por essa consciência, né, que é impossibilitada quanto a esse conceber-se a si, conduz a uma situação crítica, né, que é esse perder-se com relação a um tipo de conhecimento que é, na verdade, um perder-se, que é um encontrar-se propriamente, né? A questão é que essa alienação permanente conduz, né, a uma espécie de reflexão em curto-circuito, que permanente sobre si mesmo, né, numa espécie de tentativa de restabelecer a subjetividade, né, eternamente ameaçada de desaparecer, né. Aqui é uma sugestão interessante, né, e também, bom, essa foi a escolha, né, da minha fala, né, um dos motivos da escolha da minha fala, né, que é essa reflexão, né, que a perspectiva fenomenológica que ela traz, né, que é a de que certos sintomas, estigmas, né, poderiam ser contemplados como formas compensatórias, né, de uma estruturação alternativa da existência, né. E nesse sentido seria leviano, por exemplo, né, pensar uma clínica voltada à mera supressão sintomatológica, né. E por vezes assim não só leviano, mas contraproducente, né. Por exemplo, né, a gente pode hipotetizar aqui que o caráter hostil da experiência esquizofrênica, né, marcada por essa persecutoriedade, ameaça de aniquilação, desintegração do ego, enfim, né, se a gente toma, né, essa hermenêutica, né, da dialética senhor-escravo, né, e supõe que esse processo, né, que culmina nessa supressão dialética, ele não se dá, né, na sua plenitude, né, o que se tem é esse primeiro momento não integrativo, onde a alteridade é sinônimo de ameaça
a existência própria, né? Seria como uma espécie de um outro intrasubjetivo não integrado, né? Vivido como externo, né? Que impõe essa constante ameaça de desintegração a esse ego, né? A questão é assim, né, que é justamente esse caráter de uma existência que está constantemente em ameaça de fragmentação que dá subsídios ao Jaspers pensar do porquê, né, do caráter de incorrigibilidade do delírio, né? Ora, o que a gente faz, né, quando a gente medica um paciente com um antipsicótico, né? Seria esse parâmetro, né, deliriolítico, né, ideal, né, que muitas vezes a gente aprende, né, de fato a ser algo a ser almejado, né? Eu digo isso, né, porque essa experiência de enrijecimento desses processos da consciência pode ser uma forma compensatória encontrada, né, para estabilizar essa consciência na atual configuração, né? Aí uma questão interessante, né, a respeito do ofício psi, né, é o que de fato a gente faz, né? Seria a nossa função terapêutica, né, promover essa hermenêutica, né, ela em si, né, essa leitura, né, essa disposição hermenêutica guardaria em si uma dimensão terapêutica, né? Enfim, né? Algumas reflexões que ficam em aberto aqui, né? O Binkmura, né? Eu acho que ele se atenta a tal, né? De uma forma en passant, né, ele fala que é fundamental para a terapêutica, né, o acompanhamento psicoterápico, porque uma resposta farmacológica sem um anteparo psicoterápico seria expor essa existência a um desespero que eventualmente poderia culminar em suicídio. Enfim, tem N outras considerações que poderiam ser feitas aqui, né? Que são muito interessantes, mas meu tempo estourou, enfim, mas talvez fica para uma exposição ulterior, né? De como a esquizofrenia seria um atributo tipicamente humano, enfim, né? Pela ideia da aquisição de uma linguagem e da consciência reflexiva, que seria um atributo exclusivamente humano, né? Não que outros animais não tenham formas de comunicação, enfim. Mas eu acho que é isso, né? Agradeço. Obrigado, Guilherme. Essa sua fala também sempre é muito inspiradora aí para mim. Acho esse um tema realmente fascinante, muito interessante, né? E que faz a gente realmente pensar aí um pouco realmente essa formação dessa consciência, né, desse self aí. Acho que é um campo muito interessante em psicopatologia fenomenológica. Eu vou chamar então de volta aqui à mesa os nossos colegas. A Cris deve chegar daqui a pouquinho também. E algumas pessoas aqui, né, de novo, nos dando parabéns, né, ou falando sobre a apresentação, né? Então aqui a Mariana Freitas, a Elaine Queiroz, a Fernanda Maia, Vitor Souza, Ellen Cruz, Guilherme, Fernanda, Lucimar, Heloísa, deixa eu ver se eu... Acho que é isso. Mariana Batista, né? O Instituto Inatequié, aqui também com a gente, a Durvalina. A Cris chegou aqui também. Não fizeram nenhuma pergunta específica, mas então eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, na mesma linha aí que eu fiz na mesa anterior, né? A gente tem uma composição aqui hoje dessa mesa 2 muito interessante, porque, na verdade, a gente tem um psicólogo, um médico e também historiador em filosofia, né, Guilherme? Essa coisa não existe o filósofo, né? Eu não me apresento como filósofo, né? De filósofo fato. É complicado, né? Acho que talvez seja uma das poucas profissões em que você se forma, mas não é aquilo que a profissão diz, né? Mas é interessante isso, né? Porque o discurso da filosofia, né, é um discurso vazio, né? Não nesse sentido de que é irrelevante, né? Mas ela precisa se apoiar, né, em outras ciências, ela precisa se apoiar em outros repertórios, né, para se constituir, na verdade, né? Não, isso é bem interessante. E a Cris, que é fonoaudióloga, né? Então, na verdade, a gente tem aqui três profissões distintas, e como a Cris estava apontando na apresentação dela, extremamente complementares e necessárias, inclusive, para a prática clínica, né? Então, o que eu gostaria de perguntar para vocês aí, para a gente encerrar também a mesa, como é que vocês veem isso, né? Como é que vocês veem essa questão da fenomenologia, como ela se articula aí
as diversas profissões, as diversas formações, e o que vocês gostariam, né? Claro, numa coisa bem livre aqui, de falar para os nossos internautas aí a respeito né, estamos comemorando os 100 anos de fenomenologia, então os próximos anos aí, como que vocês veem a nossa profissão, os nossos avanços? Começo? Me habilito. Acho que pode começar, então, Cris. A gente vai na ordem aí, né, das apresentações, acho que facilita. Tá bem. Eu acho que minha própria fala foi um convite, né? Eu acho que o que eu queria deixar é esse incentivo, e aí eu falo, puxando a sardinha aqui para a infância, né? Que acho que é um lugar de desbravamento da psicopatologia fenomenológica estrutural, mas é um desbravamento não às escuras, né? Não aventureiro, de passos seguros, né? Acho que o único pré-requisito é a vontade de entrar numa lente, né? É como a aquisição de uma lente, né? Para que aquela realidade possa ser contemplada e ativada, né? No saber profissional de cada um. Eu acho que essa é o grande valor dessa abordagem, é ela não ser exclusiva, né? Ela não ser substitutiva de uma profissão, de uma técnica ou de um saber, porque é um método, né? É uma lente para olhar o mundo, e você pode ajustar livremente, né? Então, eu acho que é um convite muito... em que os frutos são garantidos, assim, né? Eu deixo aqui esse incentivo, assim, é muito bom. Fábio? Sabe, eu estava pensando, né, acompanho fazendo algumas aulas com a Cris, né, junto com a Dani, hoje numa formação que elas oferecem sobre a psicopatologia da infância. Como eu dizia na minha fala, nós vamos aprendendo mais com o tempo. E de um lado, aquele nevoar que eu falava na fala, ele diminui, mas ele se mantém. É bom que se mantenha. E eu acho que isso, a posição fenomenológica, ela nos ajuda a compreender melhor, mas o mundo, né, como o Merleau-Ponty coloca, ele é inesgotável, né? Nós nunca vamos dar conta de tudo que está ali posto. E eu penso que a maneira, né, como nós vamos atuando dentro da saúde mental, dentro das diferentes abordagens, dentro de como esse conhecimento ele se torna exatamente fundamento, seja para psico, seja para fono, com certeza a psiquiatria, e que é um campo, assim, dificílimo, né? Quando olho o texto do Funaro, é um texto que ele fica, assim, tem textos que se lê, né, que você pega e você lê ali, em uma hora você lê ali 30 páginas de uma coisa, o Funaro as páginas resistem, assim, eu não sei se eu estou entendendo a coisa, mas nós ganhamos muito. Nós ganhamos muito. Então, fica para os alunos também, ficam para todos nós, né? Esse tipo de coisa. Para mim, que não estudo isso há tanto tempo, né? Mas que estamos juntos. Beleza. Fábio, obrigado pela referência, né? E eu diria assim, o perder-se é um encontrar-se, né? Então, parafraseando o Hegel, né? Assim, né? De que o caminho do erro é o caminho da verdade, né? Assim, né? Eu acho essa colocação muito reveladora, né? Porque essa perspectiva de se deparar com os limites da possibilidade daquilo que a gente pode conhecer, né? Nos abre essa perspectiva reflexiva, né? A respeito desses limites, né? Do conhecimento. Eu acho que a psicopatologia fenomenológica, talvez, ela seja, até historicamente, né, uma insurgência, né, contra aquele ideal, né, de uma... Porque até então, né, meados do século XIX, né, a consciência era uma temática exclusivamente filosófica, né? Quando você tem
essa hegemonia, né, das ciências positivas que começam a invadir terrenos, né, que não eram propriamente típicos dela, né, eu acho que você começa a abordar certos temas com um instrumental que ele é inadequado, né, ou ele é insuficiente, né. Então, eu acho que a psicopatologia fenomenológica, a fenomenologia, talvez ela venha reconstituir, né? Venha reconstituir, e justamente acho que sem essa ambição, né, que o Fábio falou, né, a respeito dessa noção de uma totalidade que nunca se esgota, né, por apreensão das partes, né, assim, né, mas é uma forma de conhecimento, né, que justamente reconhece os seus limites. Eu acho que justamente por reconhecer os seus limites, né, ela pode deliberar com propriedade a respeito desse próprio processo, né, do que é o conhecer, suas limitações, seus balizamentos, e não extrapolar isso, né? Agora, eu diria mais, né, assim, né, talvez eu faça uma colocação política talvez inadequada, né, aqui, né, mas como nessa colocação do Max Scheler, né, ou como no Crise das Ciências Europeias, né, como o Russell ele aponta, né, de como essa proeminência dessa forma de conhecer não é só, né, não é só uma discussão a respeito de ciência, né, mas de como você abstrair, né, como eu coloquei do Scheler, né, você abstrair, né, o homem, né, daquele que apreende mediante os seus atos, enfim, você chega num tal ponto de descaracterização, né, que eu acho que não é pouco, por exemplo, né, e não é descabido, né, você aprender, por exemplo, né, experimentações eugênicas do começo do século XX, né, como produtos, né, de uma degradação de uma forma de se proceder à ciência, né, e pensando, tem o Marx, né, do 18 do Brumário, que ele é leitor do Hegel, né, e ele toma, né, essa leitura da história, quando, naquela citação famosa, né, que ele fala, né, que primeiro a história, ela se faz como tragédia, né, e num segundo momento como farsa, né, aquela ideia de uma espiralidade, né, da história, né. Eu diria que assim, né, não é à toa, né, se a gente fizer esse paralelismo, né, de positivismo, né, degradação das ciências, né, momentos de guerra, emergência fascista, né, quando você tem um momento também, né, de esgotamento desse modelo neopositivista, né, e quando você tem a reemergência desses governos autocráticos, enfim, né, não é só a respeito de ciência, eu acho que não é só a respeito de epistemologia, né, mas acho que isso é reconstituir um certo estatuto do homem, né, novamente, que talvez tenha sido degradado, né. Bravo. Privilégio mesmo. Total de acordo. É isso aí. Pessoal, então, com isso, encerramos aí mais uma mesa, né, nossa segunda mesa. Agora à tarde, a gente vai ter mais 2 mesas ainda. A gente vai ter um intervalo agora de 1h30 para que todos almocem aí e torçam ou para o México ou para a Argentina. E aí, na volta, então, às 1h30, a gente está aqui de volta e encerramos aí as tardes aí com mais outras 2 mesas, como eu falei, até às 5 da tarde, tá bom? Convido a todos a permanecerem com a gente e até breve. Tchau a todos os apresentadores aí da mesa de hoje. Um abraço, até breve.